amadas, hoje nós vamos continuar a ler a primeira carta do apóstolo São João. O apóstolo João tem grandes ensinamentos para nós, vindos do Espírito Santo, que o inspirou para escrever para os cristãos de todos os tempos, para que nós possamos nos dirigir a Cristo. E tem muito lei e evangelho, é uma carta muito rica em lei e evangelho. Então vamos aproveitar um pouco dessa carta, vamos estudar um pouco o que o Espírito Santo diz através de João. A tradução que nós usamos continua sendo a Nova Almeida atualizada, para ficar mais fácil. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí, ou se você não tiver com a Bíblia, a Nova Almeida atualizada, vai aparecer o slide para você participar, para você assistir os versículos bíblicos conforme a gente vai comentando os versículos bíblicos, ok? Então vamos orar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus, te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos refletir sobre a Tua palavra e aprender mais sobre ela. Em nome de Jesus, Teu Filho, que eu te peço e te agradeço por o Senhor estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos ler os dois primeiros versículos. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2 hoje. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. João mostra que não devemos pecar. A lei de Deus condena qualquer pecado. Não devemos arrumar desculpas para os nossos pecados, mas abandonar o pecado e não pecar. O salário do pecado é a morte, e o pecado sempre traz consequências ruins para nós. Então devemos evitar pecar sempre que pudermos. Nós temos essa distinção lei e evangelho, e nós enfatizamos muito que a lei não pode salvar, a lei não nos dá capacidade para nada. Nós não temos capacidade de cumprir a lei. Mas a lei não é algo ruim, a lei é boa. Ela é boa porque ela mostra que nós somos pecadores, ela aponta para Cristo como nosso Salvador. Então João está reafirmando a lei: não pequem, não pequem. Então a gente tem que evitar o pecado. Mas a lei não nos dá o poder de não pecar, a gente não consegue não pecar, a gente peca. Então essa pregação da lei ela é necessária para que nós possamos fazer um autoexame e vermos que nós somos pecadores. João no capítulo 1 fala que quem diz que não peca é mentiroso. Então ele está ciente que é impossível não pecar, que nós temos o problema do pecado em nós e pecamos sempre. Por isso que nós precisamos de um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Somente o justo pode nos justificar diante do Pai. Nós precisamos de uma justificativa para sermos cristãos. Algo precisa justificar que a gente seja cristão, e isso não é as nossas obras. Diante de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu a lei por nós, então Ele nos justifica. Ele é a nossa justificativa, Ele é a nossa justificação diante do Pai. Ele é a oferta dos nossos pecados, Ele é o nosso substituto na cruz. Isso tem sido contestado hoje em dia por muitos que não acreditam que Jesus iria punir seu Filho na cruz por nossos pecados. Alguns estão dizendo que Jesus Cristo não foi o nosso substituto na cruz. Mas é importante ter em mente que Cristo foi sim o nosso substituto e a oferta para pagar os nossos pecados. Então as pessoas que dizem que Jesus Cristo não foi o nosso substituto, que Deus não iria punir Jesus Cristo pelos nossos pecados, que Ele não precisa disso, Jesus nem precisava ter vindo na terra, mas Ele escolheu vir, Ele escolheu viver uma vida sem pecados, ser o nosso modelo, o nosso representante, e escolheu ser o nosso substituto também. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus foi castigado pelos nossos pecados e Ele pagou a pena dos nossos pecados. Então nós somos justificados e salvos pela obra de Jesus Cristo naquela cruz. Então nós temos que confiar e convergir sempre o nosso pensamento
para a cruz de Cristo, porque Cristo morreu por nós naquela cruz e por causa disso nós somos salvos. Vamos ler os versículos 3 a 6, o que dizem os versículos 3 a 6. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Veja bem que João está falando em guardar, porque obedecer fielmente aos mandamentos de Deus é impossível. Mesmo assim, nós temos que ter os mandamentos como orientação da nossa vida cristã. A gente é cristão, e agora? O que eu faço na minha vida? Vamos seguir os mandamentos de Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. A palavra usada aqui por João é teromen, da raiz terel em grego, que significa guardar, observar, não obedecer. Muita gente liga o guardar a obedecer, até o João Ferreira de Almeida, que fez a primeira tradução da Bíblia, em muitos momentos ele troca a palavra guardar por obedecer, até pela filosofia calvinista que ele segue, que valoriza muito a questão da obediência. Mas a Bíblia fala muito em guardar, ou seja, nós temos que observar, nós temos que aplicar os mandamentos na nossa vida. Porque nós não conseguimos obedecer, nós devemos obedecer, mas nós não conseguimos obedecer. Por isso que nós temos que ter um mandamento em mente, mesmo nós sendo falhos. O mandamento continua sendo a nossa orientação, continua sendo o nosso guia para viver uma vida boa, porque quando nós pecamos, o salário do pecado é a morte, então a gente sempre vai ter prejuízo, o pecado sempre traz prejuízo, tanto para nós como para o nosso próximo. Então nós temos que ter essas orientações da lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e também resumida nos 10 mandamentos, e todas as orientações bíblicas, né? No Novo Testamento principalmente, mas também no Antigo, não a lei de Moisés. A lei de Moisés a gente não precisa guardar, já passou, não precisa guardar o sábado aí, não precisa tirar um dia inteiro para não fazer nada, não pode nem acender fogo, não precisa. Nós guardamos o sábado confiando em Deus, descansando pela fé. Mas as outras recomendações bíblicas, que não são leis civis ou cerimoniais do Velho Testamento, que são confirmadas no Novo Testamento, nós seguimos, porque é a orientação bíblica que nós temos para viver uma vida santa e boa, que vai nos causar o bem. Então sabemos que temos conhecido a Cristo porque os seus mandamentos estão em nosso coração, na nossa mente, mesmo que sejamos incapazes de cumprir fielmente, de obedecer fielmente o que diz a Bíblia. Aquele que não tem consideração pelos mandamentos de Cristo, que não os guarda em seu coração, mas prefere viver a sua vida de seu próprio jeito, sem observar a palavra de Deus em lei e evangelho, ele está trazendo mal sobre si, ele está apostatando da fé, e ele pode até ir para o inferno por causa disso. Então é bom que nós não sejamos muito afeitos, muito dados à nossa própria sabedoria, mas que nós tenhamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nossa orientação de vida. João está pregando as duas coisas, lei e evangelho, nessa carta, pois nos lembra de orientarmos a nossa vida cristã pela lei de Deus, e também nos lembra que temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, que perdoa todos os nossos pecados. Então tem a lei, nós temos que seguir as recomendações, as orientações da lei, porque isso é bom, Deus é bom e criou isso para que nós tenhamos o bem, para que nós tenhamos uma vida boa. E como nós não conseguimos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Evangelho, falando de Jesus Cristo nos amando e nos resgatando e nos salvando de todo o mal. Vamos ler os versículos 7 a 11, vamos ver o que diz o versículo 7 a 11.
Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando, e a verdade luz já brilha, e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O mandamento de amar a Deus e o próximo está gravado no coração de todas as pessoas, como está escrito lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Por isso não é um mandamento novo. Todo mundo sabe que tem que amar o próximo, que tem que amar a Deus, por mais que não queira. Mas o mandamento que temos, desde que nascemos, é esse, que nós temos que amar as pessoas, que nós temos que amar a Deus. Por outro lado, o pecado obscurece esse mandamento e nos faz deixar esse mandamento de lado para atendermos nossos desejos egoístas. Então a gente deixa de amar o próximo, deixa de amar a Deus para sermos egoístas. Por isso o mandamento também é novo, porque o pecado obscurece, apaga esse mandamento e precisamos sempre lembrar dele. A verdadeira luz já brilha, porque a plenitude dos tempos se cumpriu em Jesus, e agora conhecemos mais sobre Deus e seu plano de salvação para a humanidade. A humanidade não conhecia Deus totalmente, Deus se revelou, mas em partes no Antigo Testamento. Em Jesus Cristo, ele se revelou completamente através da Santa Trindade. Nós conhecemos a Santa Trindade perfeitamente, coisa que no Antigo Testamento nós só poderíamos deduzir, mas no Novo Testamento nós já conhecemos Pai, o Filho e o Espírito Santo e sabemos do amor de Deus por todos, coisa que estava obscurecida no Antigo Testamento. E João fala que quem odeia o próximo está em trevas. João usa a palavra irmão, só que nesse contexto significa qualquer pessoa. Quando Jesus falava sobre o Pai, ele falava o Pai de vocês, ou vosso Pai, em algumas traduções, ele não falava apenas para os seus discípulos, para cristãos. Ele falava também para judeus que não acreditam em Jesus Cristo, não creem em Jesus, e também para pagãos que também não creem em Jesus. Ele falava o Pai de vocês. Então, como Deus é nosso Pai, nós somos irmãos. Então nós temos duas instâncias de fraternidade, de irmandade. Nós temos o nosso irmão de criação, porque Deus criou a todos os homens, então nós somos da mesma espécie. Nós somos seres humanos, então nós somos irmãos porque somos criados por Deus na mesma espécie, e também irmãos pela fé. Então muitas vezes Paulo fala dos irmãos como sendo pessoas crentes em Jesus Cristo, e João fala irmãos no sentido de próximo, como qualquer outra pessoa. Então nós temos que amar as pessoas como sendo nossos irmãos. Por isso que muitas vezes quando a Bíblia fala em irmão ou irmã, ela fala de todas as pessoas, não só dos crentes, pois há irmãos na perspectiva da criação e há irmãos na perspectiva da fé, que creem em Jesus Cristo e por causa disso são nossos irmãos. Então nós temos que amar o próximo. Quando o João está falando do próximo e depois ele fala irmão, é a mesma coisa, nosso irmão, nosso próximo, ele é nosso irmão, o nosso próximo é nossa irmã, ok? Quem despreza, se irrita gratuitamente, ou seja, odeia o seu irmão, o seu próximo, ainda está em trevas, sem a ação do Espírito Santo em sua vida. Por isso devemos estar atentos para não colocar o ódio no nosso coração. Nós temos que prestar muita atenção. Eu estou começando a sentir muita raiva daquela pessoa, eu estou com ódio. Nós temos que limpar o nosso coração, pedir a Deus que limpe o nosso coração. Um dos pais da igreja, Efraim Sírio, diz que se você odeia o seu próximo, seu ódio é para com Deus. Ele também entendia o próximo como irmão, como os pais da igreja entendiam. Então devemos tomar muito cuidado para não cultivar sentimentos ruins pelo próximo. Se nós estamos cultivando, então pedimos perdão a Deus e buscamos cultivar sentimentos ruins.
sentimentos bons, como diz Lutero, interpretar tudo da melhor maneira. Então nós temos que amar o nosso próximo, mesmo que seja o nosso inimigo. Nós temos que ser solícitos e generosos com essas pessoas, ok? Vamos ler os versículos 12 a 14. Diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. João está animando os seus leitores, pois o evangelho foi pregado. Nós temos os nossos pecados perdoados em Cristo. João anima os mais velhos e os mais jovens, que já conhecemos a Jesus, por isso nós já somos vitoriosos. João está falando da vitória sobre o maligno. Nós já temos essa vitória comprada, ganha por Jesus Cristo. Nós temos que usufruir dessa vitória, nós temos que praticar o bem, querer o bem das pessoas, fazer o bem para as pessoas. Então, essa vitória sobre o maligno já foi dada lá naquela cruz. Então nós podemos olhar para a cruz e lembrar que nós já temos essa vitória. E nós podemos fazer o bem, nós somos livres, nós pecamos, mas nós podemos nos arrepender e fazer o bem para o nosso próximo. Diante de Deus isso não vale nada, porque nós somos incapazes de fazer o bem da maneira perfeita. O bem que a gente faz ainda é pecaminoso, mas diante do próximo isso representa muito, assim como representa muito quando alguém faz o bem para nós. Então que nós tenhamos esse costume de fazer o bem para o próximo, sempre que a gente tiver a oportunidade. E diante do próximo isso vale muito, e Deus vai nos abençoar, mesmo nós sendo pecadores e não conseguindo fazer o bem como nós deveríamos. Vamos ler os versículos 15 a 17, que diz assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa passagem é usada por muitos para criar leis e regras legalistas que não estão na Bíblia. Muitos usam essa passagem para proibir de assistir televisão, para proibir de torcer por time de futebol, de ouvir rock, ouvir funk, etc. Muitos dizem que não devemos gostar das coisas que o mundo gosta. Isso é uma leitura errada dessa passagem bíblica. João está falando do pecado, devemos dizer não ao pecado apenas. O que não é pecado, nós temos a liberdade de fazer ou não. Então, a Bíblia não condena o rock, o funk, o pagode, o pop. A Bíblia não condena nada disso, não condena assistir televisão, não condena torcer para time de futebol. Isso é livre, você pode torcer ou não, você pode gostar ou não, isso é livre. Nós não devemos ficar criando regras culturais por causa dessa desculpa de não amar o mundo. Quando o João está falando do mundo, ele está falando do pecado. Nós temos que dizer não ao pecado. Então, vamos dizer não para o mundo, para o pecado do mundo que luta contra nós e quer nos derrubar. João fala também dos desejos da carne, dos olhos e da soberba da vida. Ele está falando sobre o 9º e o 10º mandamento, onde Deus diz para não cobiçar as coisas do próximo. Não devemos querer mal ao próximo para tirar vantagem disso, mas devemos desejar coisas boas para o nosso próximo também, assim como desejamos para nós, e não devemos desejar coisas que são pecado. Devemos buscar o que Deus permite e principalmente o que Deus incentiva que façamos. Então, nós temos que dizer não ao pecado. Não tem problema você querer um sorvete, isso não é cobiça. Agora, você não quer que o seu próximo tome sorvete para você tomar o seu sorvete, aí já é complicado, né? Aí você está pecando. Então,
Nós podemos desejar coisas boas, mas aquilo que possa prejudicar o próximo, nós não desejamos. Nós temos uma vida limpa de pecado. Vamos ler os versículos 18 a 23, que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Existem hoje muitos mitos em torno do anticristo. Muitos acreditam que haverá um líder global que governará o mundo e será o anticristo, mas isso é uma ideia errada. João está dizendo que não existe só um anticristo, mas muitos anticristos. Todo aquele que se faz passar por Deus ou por Cristo é um anticristo. Aqueles que se dizem cabeça da igreja, que se colocam em posições superiores a Cristo, também são anticristos. Temos que tomar muito cuidado para não cair em mentiras ditas em nome de Deus por quem se considera melhor que os outros cristãos, pois esses são anticristo. Aquele que se considera ungido, a palavra ungido significa, a palavra Cristo significa ungido. Cristo é ungido, mais para frente a gente vai falar disso. Mas enfim, aquele que se considera especial, melhor que os outros. Não, eu sou melhor que os outros, eu sou o vigário de Cristo, eu sou o cabeça da igreja, eu sou o apóstolo enviado para esses dias, essas coisas. Eles são anticristos. Nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas. As pessoas que falam de Cristo, mas não seguem a Cristo, elas são anticristos. Esses pastores midiáticos que nós vemos aí, muitos deles não seguem a Cristo e falam de Cristo, então eles são anticristos. Então nós temos que tomar cuidado com esses anticristos. Não vai existir um líder global que vai ser um anticristo, não vai existir arrebatamento e depois nós vamos ficar 7 anos aqui na terra. Aqueles que não subirem vão ficar 7 anos aqui na terra, aí depois o anticristo vai ser derrotado, aí vai ter 1000 anos de paz. Isso não existe, isso não é bíblico. Quando a Bíblia fala dos 1000 anos, ela fala metaforicamente, para que os judeus pudessem entender que a igreja vai experimentar uma paz espiritual. E no meio da grande tribulação, a grande tribulação já está acontecendo desde que Cristo subiu, ascendeu aos céus. Nós já estamos em grande tribulação e já estamos também vivendo a paz de Cristo dos 1000 anos que João fala em Apocalipse. Então não tem essa de 1000 anos, ou a igreja vai dominar o mundo para termos 1000 anos de alegrias e prosperidade e depois Jesus volta. Enfim, essas correntes milenaristas, pré e pós-milenarismo, elas não são bíblicas, não tem coro com a palavra de Deus. Então, esses que falam de um anticristo governando o mundo, isso não é verdade. Existem vários anticristos e nós temos que ficar atentos a esses anticristos, a esses que se dizem em nome de Cristo, profetas de Cristo, pregadores de Cristo, e eles não estão pregando Cristo. Eles estão pregando política, cultura, estão pregando heresias, estão pregando um monte de coisa que não tem nada a ver com Cristo, ok? João fala que todos aqueles que negam a Jesus também são anticristos. Por isso que nós temos visto muitas seitas e movimentos por aí que dizem que Jesus não é Deus, ou que as 3 pessoas da Trindade são Jesus Cristo. Essas seitas e movimentos devem ser rejeitados por nós. Então essas seitas que falam que Jesus não é Deus, ou que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo, negam a Trindade, nós temos que dizer não para elas, porque elas são anticristãs, elas são anticristos, são anticristos. Então nós temos que dizer não para isso. E João deixa claro que os anticristos saíram de nós, ou seja, os anticristos se passam por cristãos para enganar as pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é só porque a pessoa se diz evangélica ou cristã que
quer dizer que essa pessoa é cristã de verdade, ela pode ser um anticristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos ler então agora os versículos 24 a 29, que diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém vos ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Muito se fala em unção hoje em dia, como se fosse um poder sobrenatural para se tornar uma pessoa melhor e vencer as tentações e desafios da vida. Mas não é isso que a Bíblia ensina sobre unção. A unção, ela não é isso que o pessoal fala, como se fosse um poder sobrenatural para ganhar dinheiro, para vencer enfermidades, para vencer problemas e ser uma pessoa superior, super crente. Não é nada disso que a Bíblia ensina sobre unção, que é o que o pessoal prega por aí. A unção era um recurso usado para oficializar um rei ou outros servidores públicos. Assim também somos ungidos pelo ungido, que é Cristo. A palavra Cristo em grego, ou Messias, que é uma adaptação do português, do hebraico, ela significa a mesma coisa, isto é, ungido. Jesus é ungido, Jesus é o verdadeiro ungido. E é na unção dele que nós somos ungidos também. Somos marcados e selados com o Espírito Santo. Então somos todos ungidos, não tem um mais ungido que o outro. Todos nós somos ungidos. Não existe ninguém com uma unção diferente ou mais especial que essa unção que Deus nos deu. Então, se a pessoa está falando que tem uma unção especial, uma unção diferente daquela que você tem, que as outras pessoas têm, a pessoa está errada, não está indo de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, nós já temos a unção, é uma unção só para todo mundo. Não adianta querer se sentir melhor que os outros, nós temos a mesma unção. E essa unção é através de Jesus Cristo, é o selo do Espírito Santo que nós temos sobre nós através do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos ungidos e selados com o Espírito Santo. João então encerra essa parte da carta dizendo para permanecermos firmes em Cristo, continuar sempre confiando em Cristo, mesmo Ele tendo falado que nós somos pecadores. Então devemos pedir a Deus que sempre alimente a nossa fé para não cairmos da fé. Então, que nós estejamos sempre recebendo de Deus o alimento da nossa fé, através da palavra, dos sacramentos, da oração, nós possamos sempre alimentar a nossa fé. Amém. Vamos orar então? Vamos orar, semana que vem teremos 1 João 3. Assista aí os outros vídeos da série, tem a série de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e essa série agora da primeira carta de João, do apóstolo João, para toda a igreja. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos de aprender a Tua Palavra, de estudar um pouco a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que nós possamos sempre alimentar a nossa fé contra as investidas do mal, do mundo, dos anticristos, de tudo aquilo que o mundo inventa para nos afastar de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês tenham uma ótima semana e semana que vem, aqui no canal da CELC de novo, mais um estudo bíblico. Deus abençoe. Amém.